Olá a todos, eu sou Leonardo Gomes, cofundador do movimento Igreja Viva e quero dar continuidade à série O que é Igreja. Eu acho importante e interessante que nós viemos partir dessa nova etapa dessa série começando a falar sobre a história da igreja. Só que esse vídeo ficaria muito grande, eu teria que dividir em muitas partes, então vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo de um irmão chamado Torben Sondergaard, do movimento Última Reforma, onde ele aborda esplendidamente a questão da história da igreja, desde a sua fundação, passando pela reforma até os dias atuais, e como a igreja se distanciou do padrão bíblico da igreja de Atos. Então a abordagem dele é muito interessante, o vídeo é dublado e vocês vão ter um bom conhecimento. É muito importante que vocês estudem a história da igreja, por quê? Para vocês saberem o que foi feito da igreja nesses séculos, o quanto ela se desviou do seu propósito inicial, para que você possa entender todo esse movimento de ser igreja em casa, culto nos lares, de você sair das quatro paredes do sistema. Então é muito importante que você veja esse vídeo, é um vídeo de 1h30 de duração mais ou menos, e vai edificar vocês, vai dar um conhecimento para vocês. E é lógico, nada melhor do que você pegar bons livros de história da igreja, para que você possa estar absorvendo muita coisa. Vamos dar então continuidade ao estudo sobre o que é a igreja. E nada melhor do que falar sobre a nova aliança e a antiga aliança. Deus, nosso Pai eterno, sempre fez aliança com o homem, desde Adão até Jesus. Foram alianças e mais alianças. Ele fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e o povo no Egito, e por fim fez uma última aliança por meio de seu filho. Quero mencionar aqui, no momento, apenas a aliança que Deus fez com Moisés e o povo no Egito, e um pouquinho da nova aliança também. Nós precisamos saber a diferença de uma para outra e aonde nós nos encaixamos como igreja nisto. Okay? O povo de Israel ficou escravo no Egito por aproximadamente 400 anos. Eles eram descendentes diretos de Abraão e seus filhos e netos. Só que a lei, não digo lei, a aliança que Deus tinha com Abraão era diferente. Era uma aliança baseada na fé e na graça. Sim, na graça. E eles não tinham liturgias de culto, de adoração. Abraão simplesmente, aonde passava, ele erguia um altar ao Senhor, sacrificava ali e adorava a Deus. Assim também foi com Jacó. Temos exemplos bíblicos disso. Não há relatos de liturgias religiosas. A forma como eles lidavam com Deus e adoravam a Deus era algo muito simples, familiar, caseira. Então, esse povo descendente de Abraão que ficou escravo no Egito já não tinha nenhuma bagagem religiosa. Quando ficou 400 anos aproximadamente no Egito, eles se contaminaram por toda a cultura egípcia. Muitos adoraram aqueles deuses do Egito. E foi necessário, assim que eles saíssem do Egito, que eles mantivessem essa cultura egípcia fora, esquecida, que eles esquecessem tudo aquilo que eles viveram, aprendessem a lidar com um único Deus que tem seus parâmetros, tem suas condutas e sua cultura. Então, foi necessário uma aliança forte, enérgica, para que o povo pudesse seguir a Deus, pudesse aprender a seguir a Deus. Por isso Deus instruiu Moisés no Monte Sinai com a lei, com a Torá, para que esse povo tivesse um guia, tivesse parâmetros para servi-lo. E foi muito difícil essa adaptação. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desobedeceram, fizeram altares a deuses estranhos, fizeram bezerro de ouro. Vocês conhecem a história.
aquela geração praticamente morreu e a próxima geração foi ensinada a buscar a Deus por meio da lei, da Torá, que tinha regras rígidas, mas foi necessário. A Torá, como Paulo diz, serviu para que nós viéssemos a conhecer o que é o erro, o que é o pecado, nos mostrar como somos falhos, o que é certo e o que é errado. Ela não tinha poder para salvar. Por isso Deus ele instituiu, havia sacrifício de animais antes, mas com forma de adoração. E aí Deus instituiu o sacrifício de animais de forma expiatória, para que o nosso pecado fosse transportado para um animal, e esse animal seria sacrificado. O nosso pecado seria perdoado. Era essa basicamente a ideia. Só que isso não estava transformando a vida das pessoas. Era necessário que Deus agisse nisso. Eram muitos animais mortos e as pessoas continuavam a infringir a lei. Por quê? A lei é difícil de você cumpri-la totalmente 100%. O homem sempre falha. A palavra de Deus diz o seguinte: quando você deixa de cumprir um item da lei, você descumpre toda a lei. E aquele que descumpre a lei se torna maldito, recebe maldições, mas a enfermidade, a terra não dá seu fruto, a morte. Então era necessário que viesse uma nova lei mais perfeita, aperfeiçoando essa, para que pudéssemos ser justificados. Porque senão ninguém seria justificado. Todo mundo peca, todo mundo erra, ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Por isso Jesus veio, embasado de uma nova proposta, de uma nova aliança, onde ele seria o cordeiro, o sacrifício único e definitivo. Então, amigos, vou estar explicando melhor sobre isso no próximo vídeo. Fiquem atentos. Tenham um bom dia para todos. Fiquem na paz.